Zac Efron aparece com um shape totalmente diferente do que a gente estava acostumado e muitas pessoas têm dúvidas: será que tem a ver com hormônio ou não? Vamos discutir aqui nesse vídeo completo, onde a ideia é falar o que está por trás dessas transformações físicas desses atores, tá certo? Falando principalmente do que já aconteceu com o Zac Efron, falando do passado em relação também ao presente, à atual forma física, e discutir algumas coisas em relação a esses processos tão intensos de transformação, tá bom? Lembrando, é claro, de você deixar sempre o like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E se você quer que eu reaja a alguma situação dentro do meio maromba ou até fora, mas que tangencie esses assuntos de hormônio, suplementação, te convido também a o quê? A deixar teu comentário, tá bom? Então vamos lá. Ó, o que aconteceu? Zac Efron, né? Foi visto, já Zac Efron, gente, é um ator, tá certo? Pra quem não conhece, ele é bem conhecido pelo filme High School Musical, né? Eu nunca assisti, eu conheci ele de outros filmes, tá bom? Mas eu sabia que ele era um ator conhecido, e ele era bem magrinho na época ali do High School Musical, pelo que eu já vi, né? Eu acho que ele não aparece sem camisa lá, mas enfim, ele era bem magro, né? Mas assim, ele fez outros filmes, tá certo? Inclusive filmes de comédia, que eu até gosto, alguns deles. E ele sempre foi aquele cara, gente, mais definidozinho, com alguma muscularidade. Então era aquele cara que tira a camisa e fica até bacana pras meninazinhas, geralmente principalmente daquele público mais teen, né? Pelo adolescente e tal. Não é um cara que intimida, que é gigantesco. Até porque Zac Efron é um cara baixo, né? Ele tem 1,73 m, pelo que eu vi aqui. Então, assim, tô falando que ele é super baixo, mas ele é baixo em relação ao que os atores, de forma geral, têm de altura, né? Muitos atores têm a máxima de 1,80 m. E a gente sabe que o cara mais baixo, ele consegue o quê? Ele consegue ficar aparentemente mais volumoso mais fácil, né? Principalmente sem camisa, com o quê? Com iluminação boa e quando o cara tá definido em uma foto. Agora quando bota do lado de um cara maior, né, por exemplo, então fica um negócio assim mais desproporcional. Mas, assim, preencher um físico de um cara menor é mais fácil. Seria mais complicado, por exemplo, se ele tivesse 1,90 m e tivesse que ganhar uma massa muscular a ponto de ficar grande, né? Então ele teria mais trabalho. Mas enfim, né? O que aconteceu? Nesse último filme que ele tava gravando, ele apareceu aqui bem mais musculoso, tá certo? Tem sim boa muscularidade, você vê que aqui, ó, a dorsal tá aparecendo, né? Você tem aqui o latíssimo bem forte, você vê que tem tríceps, tem bíceps, deltoide tá bom, peitoral também, né? Lógico que a gente tá falando aqui de um atleta de fisiculturismo, a gente tá falando de um ator, né? E isso aqui traz mais discussões porque em pouco tempo ele teve essa evolução, porque ele estava gravando antes, cara, um filme que ele tava com um físico bem normalzão. Nesse filme aqui ele não tem foto sem camisa. Mas você vê, ele não tava fortão, né? Não é que ele esteja super forte agora, mas ele não tava tão forte. Mas ele tava com alguma forma física ali, né? É um cara mais definidozão que é onde ele se mantém na maior parte do tempo. Mas enfim, né? O que também gera grande discussão, né, quando a gente vai falar, é essa barriga mais dilatada dele aqui, tá? E aí a gente vai discutir por que aconteceu isso e também a face. A face dele, gente, isso aqui principalmente foi por causa que ele passou por um processo, ele teve um trauma e ele passou por um processo cirúrgico que acabou modificando a face dele. A princípio, né, acredito que tenha sido realmente isso, tem gente que diz que não, foi outras coisas, foi uma harmonização, não, foi o GH, mas enfim, né, vamos entrar no mérito disso, que isso aqui acaba sendo mais fofoca e especulação. Até, inclusive, eu acho que atualmente ele deu uma remodelada, ajeitou a face, né, mas ele passou por um processo traumático, né, passou por uma cirurgia e acabou ficando dessa forma. Mas não vamos entrar na parte da face, vamos falar aqui da transformação corporal dele. Cara, o que acontece? Esses atores, muitas vezes, para se preparar para papéis, a gente viu isso muito no cara do Batman, o Christian Bale, né? Eles têm que passar, às vezes, por rotinas extremas, né? Rotinas extremas onde eles vão ter que ganhar massivamente muita massa muscular em pouco tempo, né? Grandes transformações. No caso do Zac Efron, o maior desafio dele aqui é ganhar bastante massa muscular, né? Mas eu acho que ele, a princípio, pelo que eu já vi, ele tem uma tendência a ter uma genética de não acumular tanta gordura, mas mesmo assim ele também tem que se preocupar muito com a quantidade de gordura. Então, assim, gente, é muito difícil, por exemplo, ganhar massa muscular ao mesmo tempo que perde gordura ou mantendo 100% a quantidade de gordura. É claro que depende da genética, depende do esforço. Mas o que é que eu acho, né? Que aqui, por exemplo, esse abdômen distendido pode ser de várias coisas. Poderia ser, né, que dentro desse processo de transformação, ele utilizou, né, por exemplo, uma alimentação muito grande, então ele consumiu grande volume alimentar? Sim, né? Consumiu grande volume alimentar e aqui ele foi pego desprevenido? Pode ser isso.
Pode ser também abuso de GH, hormônio do crescimento, que influencia também tanto no anabolismo quanto do ponto de vista de ficar mais seco. Ele abusou de GH, teve um crescimento de víscera, né? E juntando com algo que ele já utilizou no passado, deu algo significativo, ele ficou com esse abdômen mais distendido? Pode ser, né? Não acho que talvez ele vá ter abusado tanto de GH, porque ele não é um cara tão grande. Mas pode ser sim. Pode ser sim. Então ele pode ter sim abusado de GH, né? E isso tem influenciado no tamanho da víscera. O GH, gente, ele é um hormônio do crescimento. Quando ele se converte em GF1, principalmente, o GF1 tem um efeito ali de aumentar o tamanho, né, de tudo, né? Dentre eles também das vísceras. Então ele fica, por exemplo, com o intestino gigante. Então isso pode influenciar. Outra coisa, gente, é a questão da. Ele foi pego desprevenido aqui, né? E também, às vezes, o indivíduo não se preocupou tanto em fortalecer a musculatura interna do abdômen, tá? Essa musculatura interna do abdômen, que é importante para segurar essa linha de cintura, tá? Principalmente o transverso abdominal. Aí o que é que acontece? Eu tenho como bater o martelo e dizer que foi GH? Não, né? Eu tenho como dizer que foi provavelmente uma superalimentação, que ele se alimentou demais? Aí eu já tenho mais como dizer, porque se ele teve que ganhar muito peso de uma vez, ele teve que fazer dieta hipercalórica muito grande. Provavelmente isso aí tem influenciado. E também a falta de preocupação aqui com a linha de abdômen, porque ele não tá, ninguém tava vendo, né? E porque talvez ele não tenha feito exercícios como estômago vácuo para tentar fortalecer a parede interna do abdômen. Pode ser. Eu acredito que tem utilizado também diuréticos, né? Que é o que a gente vai falar sobre isso no outro filme que ele fez. Talvez algum esteroide anabolizante, né? Mas eu não acho que ele vai ter utilizado aqui doses absurdas de esteroide. Talvez, por exemplo, né? Uma coisa assim que talvez eles tenham utilizado, não tenho como, eu não tenho um dado sobre isso. Uma testosterona com oxandrolona, um estanozolol, e aí misturou com GH? Pode ser, pode ser. Não tô indicando para fazer isso, não tô falando aqui, tô especulando. Pode ser. Mas eu não acho que ele misturou gramas de esteroides para alcançar esse físico, não tem nem sentido, tá? Mas como é um cara que não é um atleta de fisiculturismo, ele precisou ganhar massa muscular de forma tão rápida, então eu imagino que talvez sim tenha entrado esteroide, tenha entrado GH e tenha entrado também, né, diuréticos dentro desse contexto para ele ficar mais seco, principalmente no momento de gravação, né? E, logicamente, às vezes termogênicos, não sei se o que, que a galera tá utilizando lá, mas aqui o pessoal utiliza muito, por exemplo, clenbuterol, né? Mas, enfim, né? A gente tá especulando aqui. Pode ser que ele tenha atingido esse físico sem utilizar nada? Cara, é possível, né? Ainda mais se ele tem uma genética boa para desenvolver. E, assim, se ele já treinou antes no passado. Então ele pode ter, né? E talvez ter utilizado somente a superalimentação. Mas a gente não tem como saber. Coloca aqui embaixo nos comentários o que é que você acha, né? O que é que você acha? E aí, né, a gente vê o ponto de partida dele. E aqui, gente, é o físico que ele atingiu no filme Baywatch, né? Onde ele chegou em uma forma física onde muitas pessoas gostariam de ter, mas você vê que o basal dele é isso daqui. Então, gente, a gente tem que ver que ele, no geral, fica desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Nessa foto aqui. É ele aqui, mais fino e tal. Aí você vê que a diferença aqui é grande, né? Mas também não é um negócio assim ultra absurdo. Ele teve que ganhar bastante peso aqui. Por isso que eu digo, grande chance, por ele ser ator, de ter utilizado esteroide, né? E também ter utilizado o GH, né? Mas não tem como a gente afirmar. O que a gente pode afirmar é que ele comeu bastante também, beleza? E nesse filme Baywatch, né, ele atingiu um físico mais slim e era menor que o outro. E aqui ele já disse que ficou o quê? Teve problemas com insônia e com depressão, porque ele precisava ficar muito seco, onde ele tinha que abusar de diuréticos. Talvez ele já abusasse também de outras substâncias, mas ele teve que abusar de diuréticos também, tá bom? E aqui ele tava com a linha de abdômen bem mais controlada. Aí a pessoa pode dizer, ah, mas aqui ele tá abusando também de GH? Pelo menos a princípio ele tava mais seco, mas ele tava segurando aqui uma linha de cintura maior. Gente, eu não acho que, por exemplo, ele seja um cara que vai ser um super abuser de substâncias, não. Eu acho que ele acaba utilizando mais coisa, principalmente diuréticos, tá certo? Nessas fases, mas talvez ele utilize doses bem mais razoáveis do que às vezes as pessoas imaginam, né? Porque também tem que ver, cara, que ele é um cara que já treina há algum tempo, ele tem experiências de ir e voltar, ele não é um cara que fica 100% sedentáriozão e tem que fazer uma ultra transformação. Ele ganha volume, né? E ganha definição, mas também não vem de um ponto de partida zerado. Você vê aqui que ele tipo, ele tem uma estrutura aqui por baixo, ele tá definido, né? Diferente do cara que estivesse super obeso e do nada ele precisasse ter ficado com esse shape. Aí realmente teria que ter usado mais coisa, principalmente
no curto intervalo de tempo. E aqui, né, a gente vê ele no filme Baywatch, né, onde ele é um cara que tinha um físico bacana, que a maioria das pessoas querem, e é um físico que é atingível naturalmente, talvez não com essa profundidade de corte, com toda essa baixa gordura e baixa retenção, né, porque até porque esse daí é um shape que ele fica só em alguns momentos, né, ele fica com essa retenção aí zerada sempre, não, porque ele não fica usando diurético 24 horas, mas... Mas é um shape que é bem bacana, que muita gente gosta. Mas você bota do lado do The Rock da vida, que ele realmente leva o esporte como estilo de vida, cara, ele desaparece. Você via assim no filme, bota ele do lado do The Rock, parece que nem existe ele, entendeu? Por quê? Porque aqui é um cara que realmente treina, é um cara que realmente leva a sério o esporte, é um cara que vive isso como estilo de vida e é realmente grande, né? Realmente grande. Então, assim, é diferente, é diferente. Inclusive, é um filme bem bacana, eu gostei. Se você tiver assistido e gostado, comenta aqui embaixo. Se não gostou, também comenta, tá bom? Não se esquece de deixar teu like, tá bom? Gente, em relação a essa galera de Hollywood, né, o que eu posso dizer? Eles acabam utilizando esteroides, mas porque eles precisam de resultados muito rápidos, tá bom? Esses físicos que eles atingem, né, são sim possíveis de atingir na maior parte deles, logicamente The Rock não, mas o que a maioria das pessoas quer, você consegue sim atingir naturalmente, porque é algo que não é tão gigantesco, tá bom? Uma evolução dentro do meio, que não é do cinema, mas que é do meio da galera que conhece mesmo, que ficou popular, foi a evolução do padre Marcelo Rossi, tá bom? E eu quero aqui que você veja se ele utilizou ou não hormônios. Na minha opinião, logicamente, um vídeo completo. Te espero lá e um grande abraço.